Bom dia, eu sou Márcia Campos, presidente da Comissão de Desenvolvimento e Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania. E nessa manhã, eu quero agradecer, na presença do secretário Denis, os trabalhos que serão iniciados referente ao relatório detalhado do terceiro quadrimestre do ano de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde dessa cidade de Hortolândia. Em atendimento ao disposto no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar 141/2012, combinadas com as regras estabelecidas no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal. Para iniciar os trabalhos, eu quero fazer reverência ao Deus Poderoso, através da oração da servidora Fátima, da Atenção Especializada da Prefeitura de Hortolândia. De maneira reverente, vamos nos colocar em pé. Maravilhoso Deus, obrigada, Senhor, porque tem cuidado de nós, de nossa família e também, Pai, do nosso trabalho. Aqui estamos, Senhor, como Secretaria de Saúde, como governo, para apresentar o trabalho de todas as nossas equipes. Que tudo o que aqui for falado, for explanado, possa ser feito com clareza e com sabedoria. Eterno Deus, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso povo. Esteja conosco nesse momento e nos dê uma porção dobrada do Espírito Santo. Obrigada por essa manhã de trabalho e entregamos em Tuas mãos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Para oficialmente abrirmos essa audiência pública, eu convido à mesa o servidor Antônio Stivali para iniciar os trabalhos. Bom dia. Bom dia, vereadora, nobre vereadora. Agradeço a oportunidade, a participação da senhora na nossa audiência. Cumprimento todos os amigos e colegas aqui presentes para a apresentação da audiência. Esse papel, essa audiência pública é muito importante, né? Porque é uma prestação de contas que a Secretaria de Saúde faz à comunidade. Demonstrando, né, através dos indicadores que temos e dos dados e informações que temos, o trabalho realizado pela Secretaria de Saúde. Tanto as ações preventivas, quanto as ações de assistência e de recuperação dos pacientes. Então, é uma informação bastante importante e que traz transparência no trabalho da Secretaria e em todos os atendimentos que temos, tanto na área da urgência, quanto na área da atenção básica, como na área das especialidades. Muitas vezes não visualizadas pela população, que, na verdade, consegue enxergar, muitas vezes, o seu atendimento, né, unicamente. Mas é importante que a gente demonstre, através de números, né, e de indicadores, como esse trabalho vem sendo realizado na Secretaria. Sempre priorizando, né, a prevenção, mas trabalhando de maneira bastante forte na assistência aí, e melhorando o seu serviço, melhorando, qualificando o atendimento que a gente tem realizado. Eu acho que é importante, aqui nós vamos ter a apresentação através da Cidinha dessas informações, que abrange toda a rede, né, desde, como eu disse, as áreas preventivas até a área de recuperação, passando pela assistência, e aberto posteriormente a qualquer questionamento e dúvida que possam ter a respeito dos dados aqui informados. Eu agradeço a oportunidade da Câmara em estar realizando essa audiência, né, estar trazendo esses indicadores e dados aqui,
E convido a Cidinha para começar a nossa apresentação aí, sem muita delonga. Muito obrigado, vereador. Conosco agora a doutora Cidinha, que já está se assentando à mesa, onde eu convido o senhor Antônio a desfazer comigo a mesa para iniciarmos os trabalhos nessa audiência. Muito obrigada. Bom dia a todos. Vamos iniciar nosso trabalho, então, trazendo a apresentação dos dados do terceiro quadrimestre de 2022, em atendimento à Lei Complementar 141, né? A primeira tela, então, identificação do município, do secretário, informações do Conselho de Saúde e do Plano Municipal de Saúde vigente. Ressaltamos que as informações do terceiro quadrimestre se dão de forma preliminar, em função do fechamento dos sistemas de informação do Ministério da Saúde e dos dados contábeis. Iniciando com a parte de recursos financeiros. Essa primeira tela é a composição do orçamento da Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, então, finalizou o ano de 2022 com orçamento atualizado em 346.543.000, né? 206.588.000 do Tesouro Municipal, pouco mais de 49 milhões de recursos federais. Tivemos aí um montante em torno de 54 milhões de emendas do Estado e 33 milhões de emendas da União. O gráfico, então, demonstra, né, a composição do orçamento da saúde, né, a fatia azulzinha, né, 60% é o orçamento municipal. Essa próxima tela, as principais receitas, né, que compõem a base para a gente calcular os 25% que serão aplicados em saúde. A gente tem aí, no terceiro quadrimestre, 253.411.000, né, de arrecadação, um pouco menor do que o último quadrimestre do ano passado, né, 5% menor, comparando com o quadrimestre 2021. Na tela seguinte, então, as receitas e transferência do SUS, tudo que a gente recebeu do SUS, né, referente ao financiamento da atenção primária, média e alta complexidade, vigilância, alguns recursos do Estado, né, referente ao piso da atenção básica estadual, assistência farmacêutica. Então, compôs aí um total de 31.084.000 no quadrimestre. Esse próximo quadro é a aplicação dos recursos próprios em saúde, né? A gente vê o montante das receitas que ingressaram de 253.411.000. Se o município fosse aplicar os 15%, né, aplicaríamos 38 milhões, mas o total de despesa no período foi de R$ 120.166.589, só com recurso próprio, R$ 71.765.000. No quadrimestre, a gente aplicou 28%, né, em saúde, e no total do exercício, 23%. Então, assim, isso significa R$ 1.299 habitante ano. Esse quadro é o quadro, a gente olhou até agora a receita, esse quadro é o quadro da despesa, né, a despesa liquidada. No terceiro quadrimestre foram 117.256.000, né, de despesa liquidada.
Desse total, 41 milhões foi folha de pagamento, né, pessoal e encargos, e 73 milhões as outras despesas correntes nos demais contratos, né, contrato de gestão, programa Mais Médicos, contrato de exames, de transporte, contrato de hemodiálise, a compra de medicamentos e material de enfermagem, né, e outros. Então, a gente totalizou no exercício 304.679.000, né, de despesa liquidada. Nesse finalzinho do quadro, a despesa de capital, tivemos um pouco mais de 2.910.000, né, de despesa de capital. Esse quadro, especificamente, as despesas com o contrato de gestão. A gente tem aí as despesas de setembro a dezembro, né, que totalizaram no quadrimestre 61.839.000 de despesas no contrato de gestão. Esse quadro são as principais despesas previstas no contrato, né, no contrato de gestão. Esse é do contrato que finalizou em novembro, que é um contrato com a MG. E a tela seguinte, as despesas previstas no contrato de gestão 627, que é o da nova OS, que hoje está gerenciando o hospital e as UPAs. Passamos a falar um pouquinho dos nossos indicadores de saúde. O primeiro indicador que a gente vai olhar de atenção ao pré-natal e ao parto é a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. A última barra ali é o referente ao ano 2022. A vermelha é a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar, um pouco mais de 37%. E a barra azul é quando a gente olha só o nosso hospital. Então, a gente tem ali no Mário Covas, um pouco mais de 44% de parto normal. Próxima tela, então, a proporção de gravidez na adolescência, né? A barrinha mostra lá um pouco mais de 7% são de mães, né? Os nossos nascidos vivos são de mães que têm menos de 19 anos. E a proporção de mães que fizeram 7 consultas e mais, um pouco mais de 83%, né, das nossas mãezinhas fizeram mais de 7 consultas de pré-natal. É um indicador bastante importante, né? Na linha materno-infantil. Próximo gráfico é o de mortalidade infantil e materna. Com relação aos dados de mortalidade infantil, houve um problema na base de dados, não carregou todos os dados de informação de mortalidade infantil. A gente tem um dado bastante preliminar, que é 8,47 para 1.000 nascidos vivos, né? Isso deve corrigir aí nos próximos dias, e aí, quando a gente fechar o nosso relatório de gestão, a gente já terá um dado um pouco mais atualizado. A gente imagina que deva ficar na casa do indicador do ano anterior, onde a gente tinha 10,95 para 1.000 nascidos vivos. Deve ficar próximo a isso, o indicador desse ano. Esse próximo gráfico é a distribuição das principais causas de mortalidade, né? A última barra ali, 1.153, né? Óbitos no exercício, né? Em 2022. Deve atualizar um pouquinho também, a hora que a base de dados atualizar, mas ali estão as principais causas, né? As doenças do aparelho circulatório, a primeira barra ali, a vermelha, a que mais predominou entre as causas de morte, né, a verdinha, que são as neoplasias, né, os cânceres, as doenças do aparelho respiratório, aparece ali no roxinho, no azul, as doenças infecciosas e parasitárias, que é ali que estão a mortalidade por Covid, né, e assim por diante. Nesse gráfico, a mortalidade por causas externas, né? O ano 2022 apresenta, até o momento, 33 óbitos por causas externas, que são aquelas por acidente, homicídio, suicídio. Esse indicador deve também dar uma atualizadinha em função dessa atualização da base de dados que estará acontecendo nos próximos dias.
E essa tela é a da linha de cuidados às doenças crônicas não transmissíveis, né? As doenças são aqueles óbitos que acontecem numa população que a gente chama de morte precoce, né? De 30 a 69 anos, e pelas causas que seriam do aparelho circulatório, do diabetes, as neoplasias. E aí, no exercício 2022, a gente tem um pouco mais de 1.153, né? Total de 1.153 óbitos, 495 nessa faixa etária, que é quase a metade, e um pouco mais de 260 por essas doenças crônicas não transmissíveis, tá? O gráfico ao lado demonstra também, né, que a principal ali é a do aparelho circulatório, também, como no gráfico anterior, e as neoplasias, que está no vermelhinho, né, um grande número também. A tela seguinte é das internações. A gente falando, então, de morbidade hospitalar, a gente tem um total de internações no exercício de 7.158 internações. Aí excluindo os partos, né? A gente conta as internações excluindo os partos. A gente tem um pouco mais de 900 por causas sensíveis à atenção básica, ou seja, 13% de todas as nossas internações são por causas sensíveis à atenção básica. E na pizza ao lado, a gente mostra a proporção de internações no município e em outros municípios. Então, do total de internação, uma grande fatia é realizada no nosso hospital, né? A faixa azul ali, né? Mais de 34%. Mesmo o nosso hospital estando em reforma, ele absorve grande parte das internações dos nossos munícipes. Ainda de internação, a última barra também demonstra as internações, aí já está incluso, né, os partos, né, um pouco mais de 8.500, incluso os partos, e a principal causa, né, das internações são exatamente os partos e as doenças relacionadas à gravidez. Agora passaremos a falar um pouquinho da rede de saúde, com relação à atenção básica. A gente tem no quadrimestre um pouco mais de 28.000 atendimentos, né, entre médico, enfermeiro e outros profissionais de nível superior. A gente tem uma cobertura no município de atenção primária de quase 65%. Aí a gente também trouxe algumas fotos das principais ações realizadas nas nossas unidades, né, grupos de trabalho, ações de vacinação. Também ainda é da atenção primária, né, ações preventivas, passeio, né, com pacientes. E esse quadro é o que diz respeito à programação anual de saúde, são as principais metas, né, que foram perseguidas pelas equipes ao longo do exercício 2022. Passa por percentual de unidades realizando grupos, atividades, né, quando tem unidades novas implantadas, enfim. Aqui a gente monitora também como indicador a questão da mortalidade infantil, né, cobertura de Papa Nicolau, de mamografia. Principais ações na saúde bucal, a gente tem mais de 2.200 pacientes atendidos em saúde bucal no quadrimestre, um pouco mais de 5.000 procedimentos. Procedimentos do CEL também, na telinha de baixo, 211, mais 47 de periodontia. As principais ações também de saúde bucal, as metas que foram perseguidas, entre elas gestantes atendidas em odontologia, ou o número de atendimentos ofertados. Nessa tela, a gente já passa a ver os atendimentos dos CAPs, né, dos 3 CAPs do município, CAPs IJ, o CAPs AD e o CAPs Vida, né? A gente tem ali na tarjinha azul o 3º quadrimestre, né, os usuários ativos no IJ, mais de 400, no AD, 246, e no Vida, 716.
E abaixo, o número de atendimentos realizados em cada um, visitas, matriciamento, né, grupos realizados em cada um dos nossos CAPs. Esse gráfico é referente à média de permanência, né, e o número de usuários em leito, né, no CAPS Vida, que a gente é um CAPS 24 horas, então mantém paciente internado. A gente tem nos 4 meses, né, que compõem o quadrimestre, aí uma média de 15, 16 pacientes em leito, né, numa média de 4 a 5 dias, né, média de permanência nos leitos, né, com exceção para setembro, que a gente teve uma permanência maior. E aí são informações das ações realizadas nos CAPs, também com relação às reuniões, às visitas, os passeios que eles realizaram com os pacientes. Algumas fotos também para mostrar as ações dos CAPs. Eles têm bastante atividades, né, nas 3 unidades. As, né, atividades desenvolvidas pelos CAPs. E aqui as principais metas relacionadas à saúde mental, né? Que vai desde a qualificação do serviço, número de matriciamentos, o número de pacientes transportados, né? Que a gente oferta também esse serviço para os nossos pacientes. Isso tudo são metas que foram perseguidos por essas equipes no exercício. Agora a gente vai falar de atenção especializada. Aqui, na primeira tela, os atendimentos lá do Centro de Especialidades Médicas. A gente tem um pouco mais de 4.098 atendimentos entre primeira consulta e retorno. A gente tem procedimentos como curativo, pequenas cirurgias e cuidados com estomas, né, que são realizados naquele serviço. Ao lado, a gente já trouxe algumas fotos, né, das atividades lá da unidade. Nessa tela, as ações do Serviço de Fisioterapia Municipal. A gente tem aí no quadrimestre um pouco mais de 1.131 atendimentos média mês, né? Sempre média mês. Uma informação aqui de que a gente teve no quadrimestre 1.722, né? Pessoas atendidas. Mas registramos também um importante número de absenteísmo, né, no fisioterapia. E essa tela é do CIER, né? A gente tem aí atendimentos em audiologia clínica, terapias, né, um pouco mais de 400 terapias, média mês de demais atendimentos também 223. A gente tem aí um número de usuários ativos desse serviço de 504 pacientes, né? São bastante pacientes que a gente acompanha nesse serviço. Nessa tela, os atendimentos do CAISME, do Centro de Atenção à Saúde da Mulher. A gente tem uma média mês de atendimentos passando aí de 450, né? Número de mamografias realizadas por mês no Centro de Atenção à Mulher, 609. Também algumas fotos mostrando algumas capacitações, né, palestras, grupos que acontecem periodicamente lá no Centro da Mulher. Ainda do CAISME, né, que são bastante ações. Às vezes a gente traz bastante foto para demonstrar o trabalho dessas equipes. Mais uma aí de uma capacitação importante lá, né, a participação em peso da equipe do CAISME. Essa tela, então, do Centro de Infectologia. A gente tem atendimentos de profissionais de nível superior, 181 atendimentos média mês no quadrimestre, mais de 220 de atendimentos médicos. Na tela de baixo, as principais patologias, né, atendidas lá de acordo com os diagnósticos, 808 atendimentos, né, para hepatite B, C e outras profilaxias.
temos aí mais de 750 pacientes em acompanhamento naquele serviço, 1.169 atendimentos, né, na farmácia, né, distribuições de medicamento, 1.391 número de testes realizados, são cestas, né, mais de 2.000 cestas entregues nesse quadrimestre. Enfim, são bastante ações também relacionadas ao Centro de Infectologia. Aí algumas fotos também para demonstrar as atividades daquela equipe. Mais um pouquinho, né, de ações realizadas pelos profissionais da saúde, né? Aí é o evento Cuidando do Cuidador, né? Uma reunião bem ampla. E aqui as metas a serem perseguidas por aquela equipe com relação à atenção especializada. Então, a gente tem aí também número de consultas, né, números de equipamentos novos adquiridos, né, algumas metas que foram perseguidas pela equipe nesse quadrimestre. Mais algumas aí, né, altas compartilhadas, ações realizadas, né, nos serviços especializados. E a gente passa a falar de atenção hospitalar. Essa tela, então, tem a fotinho do nosso tomógrafo, né? Estamos falando do hospital. A média de internação no Hospital Mário Covas, então, ficou em 340 internações, né, dentro das especialidades, no quadrimestre, né, a média mês. A gente tem também 188 diárias de UTI utilizada, né, média mês também. Principais capacitações realizadas no hospital. O hospital é um lugar que a gente tem bastante capacitações, né? Palestras referentes ao Setembro Amarelo, treinamento do Monkeypox. Mais algumas capacitações lá com a equipe do hospital. Também ainda, né, capacitações da equipe do hospital. E aí são dados do PADO, né, do Programa de Atenção Domiciliar. A gente tem aí no quadrimestre pouco mais de 440 atendimentos por essa equipe, né? A gente tem 157 pacientes sendo acompanhados, né, de forma domiciliar. 55 novos, né, foram admitidos nesse último quadrimestre. A gente realizou 38 altas compartilhadas em conjunto com o hospital e as UBSs. A gente também distribuiu para essa população, né, que é atendida pelo PADO, um pouco mais de 7.000 unidades de fraldas, mais de 1.000 dietas artesanais e suplementos, né? Então, também é um trabalho bastante diferenciado, tem dispensação de oxigênio, CPAP, BIPAP, né? E aí também algumas fotos de capacitações, né? Simpósio que o pessoal da atenção domiciliar participou, qualificação, né, das nossas equipes. E passamos a falar da rede de urgência e emergência. Essa primeira tela, então, são os principais atendimentos nas 3 UPAs, né? Na UPA do Amanda, do Nova Hortolândia e do Rosolém. A gente tem aí, em média, 8.000, 9.000 atendimentos por mês em cada uma dessas UPAs. Ao lado, a gente vê a pizza da classificação de risco, realizada nos 3 serviços. Nessa tela, um pouco mais também de 9.000 atendimentos no pronto-socorro municipal. Então, assim, a nossa rede de urgência é uma rede que atende bastante, né? A gente tem aí pelo menos 8, 9.000 em cada uma das 4 unidades que atende urgência no município. E ao lado a pizza, então, da classificação de risco, né? Nessa do pronto-socorro, nesse quadrimestre, a gente observa um expressivo número de pessoas classificadas como verde e azul, né? Que talvez pudessem nem estar no pronto-socorro, poderiam talvez procurar uma rede, a nossa rede, né? Uma das unidades da rede na atenção primária.
Os principais atendimentos do SAMU, né? A gente tem ali na tarjinha verde o terceiro quadrimestre, um pouco mais de 2.880 atendimentos às chamadas pelo SAMU, né? Nas barras seguintes é a regulação, com envio ou não de unidade. Algumas fotos de capacitações, né? Capacitação técnica, né? Da equipe do SAMU. E aqui algumas metas também a serem né, que foram perseguidas pela equipe de urgência e emergência, desde a realização de cirurgias eletivas, a garantia do contrato, né, para gestar a nossa rede de urgência e emergência, passa pelas metas a reforma do hospital, o número de exames realizados também passa por essas metas que foram perseguidas. Pacientes em avaliação de risco, né, que é uma meta que a gente observa, principalmente nas UPAs. E agora, informações da vigilância em saúde. A gente começa, então, falando de vigilância com as principais legislações que nortearam aí o processo da pandemia, né? Nos outros quadrimestres, a gente trouxe essa tela lá no começo da apresentação, né, que a pandemia estava no auge, né, de forma mais preocupante. E aí, as principais legislações, então, com relação ao Covid. Essa próxima tela, a gente mostra o número de notificações no ano de 2022, os casos positivos, o número de óbitos, o total de positivos, de negativos, os casos que ainda estão em investigação. A gente tem uma taxa de internados do município, né, de 1,5%, né, 1,5% dos casos foram internados e 3% evoluíram para óbito. No quadrinho ao lado é a cobertura vacinal de Covid. A gente tem, então, 94% vacinados para a primeira dose, 89% da nossa população está vacinada para a segunda dose. E aí a gente tem essas coberturas baixando, né, quando aparecem os reforços, né? No primeiro reforço, só 55% da população, no segundo reforço, só 24%. Né, que indica, né, aí a necessidade de a gente reforçar a busca da população por essa vacina, né? Aqui os óbitos de Covid, a gente tem aí uma taxa de 67%, né, um percentual de 67% dos óbitos no público masculino, contra 33% no feminino. E, com relação à faixa etária, no gráfico de baixo, olhando a barrinha verde, que é o ano de 2022, a gente vê que os óbitos realmente aparecem a partir da faixa etária de 50 anos, né? Vai aparecendo a barrinha verde a partir dos 50, 60 anos, é que evoluiu para óbito, né, os casos de Covid no ano de 2022. Esse outro gráfico é a cobertura vacinal nas principais vacinas, né? A gente tem aí coberturas importantes, acima de 90%, mas que precisaríamos atingir taxas acima de 95%, que é o ideal preconizado pelo Ministério da Saúde. No quadrinho ao lado, a vacinação de influenza, né, que é a vacina de gripe, no terceiro quadrimestre. De acordo com o tipo de público, né, gestante, criança, idosos, e uma média de 68% dessa população vacinada para a gripe. Acho que foi mais um. Nessa tela, então, as ações relacionadas a arboviroses, né, a chikungunya, a dengue, febre amarela e zika. A gente teve, no terceiro quadrimestre, um pouco mais de 498 casos notificados e 48 casos positivos, entre eles 46 para dengue, 2 para chikungunya. E a monkeypox, a gente teve 4 casos positivos no quadrimestre. Esse quadrinho, as principais capacitações que foram realizadas pela equipe de vigilância epidemiológica, né? A equipe de vigilância também é uma equipe que
está em capacitação o tempo todo, né? Saúde do trabalhador, capacitação para raiva, atendimento antirrábico, treinamento da vacina Pfizer, né? Da bivalente, que chegou agora, a equipe já foi capacitada. Nessa tela, as principais ações de vigilância e zoonoses, né? Atividades do casa a casa, bloqueio, né? Ações de bloqueio, mutirão, né? Visitas, avaliação de densidade larvária, trabalhos de pontos estratégicos, um pouco mais de 49 mil visitas nesse quadrimestre. Outros atendimentos também que foram realizados, né, com relação a escorpião, morcego e mordedores. Também a gente trouxe algumas imagens aqui das atividades realizadas pela equipe de zoonoses. Atividades agora da vigilância sanitária. A gente tem 553 atendimentos entre licença de funcionamento, coletas de água, ações em conjunto com outras secretarias, referente à vigilância sanitária. Também atendimento à programação anual de saúde de 2022, alguns indicadores, né, algumas metas que foram perseguidas pela equipe de vigilância em saúde, né, ações de tuberculose, de hanseníase, de sífilis, de saúde do trabalhador. Algumas coberturas vacinais são metas também que são perseguidas pela equipe, né, durante todo o ano. Ainda metas da vigilância, né? Aqui um pouco mais da sanitária, né? Percentual de licença, de fiscalização sanitária realizada em instituição de longa permanência. E agora vamos para a parte um pouco mais burocrática, a parte de apoio à gestão e administrativo da Secretaria de Saúde. Que a gente começa com as ações de regulação, né? Passaram pela divisão de regulação no quadrimestre um pouco mais de 9.650 consultas, né? Uma oferta de 76% do município, né? De consultas especializadas, contra 23% do Estado. E no quadrinho de baixo, um pouco mais de 14 mil exames especializados ofertados também, praticamente quase toda a oferta foi municipal, né? A gente teve aí 95% de oferta do município, dos exames especializados. Importante ressaltar que o município fez aquisições de exames que, de uma certa forma, seriam, né, da responsabilidade do Estado, mas que o município optou por comprar para fazer com que esse paciente pudesse estar inserido numa outra instância de fila que não a espera por exames, né? Também seguimos participando aí da estratégia de cirurgia eletiva do governo do Estado, né? Encaminhamos algumas cirurgias eletivas dos nossos pacientes, né? Cirurgias gerais, cirurgias de oftalmo, né? Como a catarata, que é tão procurada pelos nossos munícipes, algumas cirurgias vasculares, né? Nesse próximo quadro, são os principais exames de laboratório. Realizamos um pouco mais de 50 mil exames de laboratório por mês, né, nesse quadrimestre. Foram 201 mil exames, né, 201.361 exatamente exames no quadrimestre, nas nossas unidades de saúde. Também, dentro da gestão, a gente tem várias metas, né, que são perseguidas durante o quadrimestre e também durante o exercício, né, mesmo indicadores, os instrumentos de gestão que são confeccionados ali na gestão, captação de recurso, convênios, né, elaboração dos convênios. Também aqui, mais algumas metas, né? A gente cuida um pouco da questão dos boletins de absenteísmo, né? O matriciamento, mais relacionado aí com a questão das unidades, das vagas
reguladas, né, pela Central de Regulação Municipal. E aqui um pouco do mais burocrático ainda, que é a parte de contratos, né, atendimento às unidades pela Central de Atendimento de Abastecimento da Saúde, né, o número de compras emitidas, a manutenção dos nossos prédios, né, o transporte sanitário, um pouco mais de 7.700 pacientes atendidos pelo transporte sanitário, o número de atas de registros de preço, de contratos, de aditivos formalizados no quadrimestre, atendimentos das nossas farmácias, né, através da nossa assistência farmacêutica, da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde conta, então, dentro dos seus recursos humanos, com 1.095 funcionários de carreira, mais aqueles vinculados ao contrato de gestão. Aqui uma capacitação importante que a gente iniciou no terceiro quadrimestre, que é a Comissão de Educação Permanente da Secretaria de Saúde, onde a gente vai discutir os principais temas a serem trazidos como capacitação para a nossa equipe. Também um pouco mais das metas que são perseguidas e foram perseguidas pela equipe de assistência farmacêutica, né, a revisão dos medicamentos padronizados, a adequação das nossas farmácias, a parte da gestão da Secretaria de Saúde, né, a organização administrativa, a substituição dos nossos servidores, né, depois do concurso, a gente já começou a fazer a substituição dos servidores da nossa rede municipal, a capacitação dos servidores também passa por essas metas. Mais um pouquinho de meta. Lá na gestão nós temos bastante metas, né? Percentual de unidades utilizando o sistema informatizado, né? O percentual, né, de implantação do nosso novo sistema de informação. E aqui a parte que tem relação com o controle social, que é o percentual de capacitação e de reuniões com o Conselho Municipal de Saúde. Nessa foto também uma atividade importante que aconteceu no último quadrimestre, que foi o início do grupo de trabalho de humanização. Essa é uma ação junto com o Conselho de Saúde, que a gente está realizando nas nossas principais unidades, né, nos territórios, né, nos 5 territórios. O grupo de trabalho de humanização, então, humanização do atendimento, né, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS. E aí, como análises e considerações finais, né, finalizando aí nossa apresentação, gostaria de falar que esse relatório é um instrumento de prestação de contas, né, para o Conselho e para a comunidade no geral. A gente, nesse quadrimestre, queria destacar, então, a implantação da Comissão de Educação Permanente, né, que foi publicado no Diário Oficial de 24 de novembro, a ampliação da equipe de atendimento por telemedicina, a operacionalização do nosso tomógrafo, né, no hospital, que passou a funcionar, e o município também firmou o contrato de rateio no consórcio Cismetro, que é um consórcio regional para aquisição de exames, né, de média e alta complexidade e alguns procedimentos. Então, a Secretaria também deu sequência na implantação do sistema informatizado, né, na rede de saúde do município e, como eu disse anteriormente, em conjunto com o Conselho, iniciou os trabalhos do grupo de humanização. Tá? O relatório, então, foi elaborado em conjunto com os departamentos da Secretaria de Saúde. Eu finalizo, então, a apresentação, fico à disposição. A gente está aqui com a equipe de saúde para tirar eventuais dúvidas. Obrigada. Damos sequências agora às perguntas. Alguém na web? Não tem. Plenário, alguém? Alguém quer fazer pergunta? Alguma pergunta? Gostaria, então, de passar a palavra agora para o nosso secretário de Saúde, senhor Denis. Obrigada. Bom dia a todos nós presentes aqui nessa audiência pública.
bem como a todos que nos acompanham via web. Eu quero iniciar cumprimentando a nossa vereadora Márcia Campos, que preside a Comissão de Desenvolvimento, Bem-Estar Social e Direitos Humanos da Câmara Municipal. Através da senhora, eu quero cumprimentar todos os vereadores dessa casa, que nos acompanham também nesse momento, e que não medem esforços para apontar as dificuldades que a população enfrenta dentro do sistema de saúde, mas também apontam soluções e colaboram dentro da competência legislativa com os trabalhos da Secretaria de Saúde. Eu quero cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Saúde aqui presente e os demais que estão nos seus postos de trabalho, mas principalmente os administrativos que acabam acompanhando também a audiência entre o trabalho que estão fazendo. Esse cumprimento eu faço especialmente também para o nosso querido Stivali, que fez a representação da Secretaria na abertura dessa audiência, e a Cidinha, Aparecida Bambini, nossa Cidinha, que com a sua didática e estruturação que monta na apresentação com a sua equipe, faz com que a gente tenha um raio-x do trabalho da saúde, não só nesse último quadrimestre, mas também agora fazendo a somatória de tudo, praticamente do ano inteiro. Alguns dados faltam ainda, né, Cidinha, para fechar de indicadores, mas, de modo geral, a gente tem esse raio-x. Eu queria cumprimentar também o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Darcy Pinheiro, em nome de quem eu cumprimento todos os conselheiros que nos acompanham presentemente ou via web. E, finalmente, eu quero cumprimentar o nosso prefeito Zezé Gomes, que também está nos acompanhando e que não vem medindo esforço para nos dar condição de trabalho, para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível o Sistema Único de Saúde do município de Hortolândia. Passando a comentar brevemente, porque eu acho que a Cidinha já fez uma explanação e esse material fica disponível, não só aqui na casa, mas para toda a população, onde os números estão bem detalhados, onde a gente consegue enxergar todos os recursos orçamentários e financeiros que foram aplicados na saúde de Hortolândia, acima, inclusive, do percentual obrigatório. Nós devemos fechar o ano com 23% de aplicação do orçamento do município na saúde. São números expressivos e que demonstram, como eu disse, o comprometimento do prefeito Zezé Gomes com a estruturação da saúde. Mas acho que mais importante do que os valores que esses números representam é onde eles estão aplicados. Dentro de cada segmento da nossa secretaria, a gente vê números, eu não vou passar todos aqui, mas são milhares e milhares de atendimentos, tanto na atenção básica, como na especializada, como na urgência e emergência, vigilância, na dispensação de medicamentos, que a gente precisa destacar um pouquinho a parte de tudo, porque é um número significativo de atendimento também. Além desses números que mostram tudo que foi feito no ano, a gente tem alguns destaques também do que tem sido feito para a gente poder melhorar, para a gente poder avançar. A atenção básica vem reestruturando o seu quadro de RH, principalmente no que diz respeito a médicos e enfermeiros, para que a gente possa dar uma dinâmica maior no número de atendimentos, velocidade nesses atendimentos, velocidades de agenda. Além disso, vem trabalhando na reforma das unidades, seja de pequenas manutenções a grandes manutenções, como reformas importantes, significativas no seu tamanho, como é o caso do Santa Clara, que está sendo feito nesse momento. A atenção especializada vem trabalhando muito firme também na questão da reestruturação de RH, mas também na aquisição de exames para que a gente possa regular melhor as especialidades e também planejando procedimentos. Isso no que diz respeito à competência do Estado e que o município vem procurando planejar, absorver alguma coisa para poder melhorar o atendimento da nossa população e desafogar também o próprio Estado, já que a Hortolândia tem tido um caráter regional dentro da RMC no que diz respeito à saúde. A urgência e emergência também, os números são muito significativos. A gente tem aproximadamente 40 mil internações especializadas no hospital. Pelo nosso pronto-socorro e UPA, passam 10 mil pessoas
nesse período que a gente estudou, fora os outros atendimentos que ocorrem dentro do hospital, cirurgias, é um número significativo, SAMU atuando também 24 horas e 24 horas mesmo, são 24 horas que não para de atuar. A gente tem a vigilância, que além da sua atuação no que diz respeito ao poder de polícia da vigilância, ela atua firmemente na campanha de vacinação. Nós temos um índice de cobertura muito alto em comparação a outros municípios, principalmente da nossa região. Não é ainda o ideal, até por isso ontem foi lançado na Estivalha a nova campanha de vacinação, onde a gente pretende que o governo federal retome a política de imunização do país, que sempre foi referência, mas infelizmente nos últimos anos foi desprestigiada. As zoonoses, com relação à vigilância, também tem um número de atuação muito grande no que diz respeito às ações casa a casa, as visitações, os controles que faz. Nós temos a questão das secretarias meio, que estão em torno de tudo isso, né? As compras, as manutenções, os planejamentos que permitem que tudo isso aconteça, e são números grandes, como a gente pode observar aqui. Eu destaco somente, com mais ênfase, a questão do sistema, como a Cidinha colocou, que isso vai dar uma dinâmica no nosso atendimento e uma qualidade nessa dinâmica muito importante, e a questão do Sismetro, também, que vai nos ajudar na aquisição de serviços e exames. Eu quero, finalmente, destacar o papel do Conselho. A Cidinha colocou ali no fim a questão da humanização. Além disso, é um Conselho hoje independente, atuante, mas que trabalha em conjunto com a Secretaria no que diz respeito àquelas políticas que são importantes para a cidade. Então, eu acho que são as considerações que eu gostaria de fazer, só como destaque, porque a apresentação, eu repito, foi muito bem realizada, e acho que a gente conseguiu demonstrar todo o trabalho da saúde, onde cada real do nosso orçamento foi aplicado nesse último quadrimestre, mas também no ano de 2022. Agradeço a todos e fico à disposição também para qualquer questionamento. Agradeço a presença de todos, não havendo mais nada a tratar referente a essa audiência, declaro encerrada às 10h15. Muito obrigada pela presença a todos.